Olá, queridos, bom dia. A paz do Senhor entre nós, amém? Eu gostaria aqui de falar com você a respeito de um tema muito interessante para a nossa reflexão. Eu ontem estava assistindo um filme, um vídeo no YouTube do pastor Paulo Júnior e foi muito edificante para a minha vida, né? O vídeo ele tem 1 hora e daí eu tentei fazer um resumo aqui para postar para vocês, para passar o ensinamento que eu tive, né? E daí o tema que a gente pode colocar nesse assunto é: será que nós somos realmente crentes? Será que nós somos nascidos de novo, cristãos de verdade, como a gente prega por aí? E o que eu vou falar aqui nesse resumo vai explicar um pouco, de como a gente deve avaliar se realmente nós somos nascidos de novo ou não. Não apenas pelo que as pessoas acham ou pelo que a gente acha, mas pelo que a palavra de Deus diz, certo? Primeiro, eu gostaria de dizer que existem dois lados, né? Existe o lado daquela pessoa que sempre peca e acha que porque peca não é digno de ser crente. E existe aquela pessoa que diz que é crente, é sempre crente e nunca vê a possibilidade do seu pecado ser um motivo para ela perder a salvação, né? Então veja, o que nós vamos falar aqui é sobre santificação e glorificação, que são palavras que trazem significados diferentes. Santificação é o processo que a gente passa aqui como crente. Depois que a gente aceita Jesus, a gente começa a passar por esse processo que é de dominar o pecado, ter domínio próprio, que é diferente de glorificação. Que glorificação só vai ter quando Jesus voltar e a gente tiver o nosso corpo glorificado. Amém? Seria sem pecado, glorificação, e santificação seria domínio do pecado. Muitas pessoas por aí, quando vê uma pessoa convertida, crente, como se diz, ela diz: fulano é santo. Fulano só quer ser o correto, não tem pecado ele. E na verdade não é isso. Todos nós, crentes ou não, passamos pelos mesmos processos humanos e todos nós pecamos. Parece que quem esteja ouvindo esse vídeo que não conhece a palavra de Deus pode pensar: como assim, né? O crente peca? Sim, o crente peca. Só que, vez ou outra, a gente deve pecar e tropeçar como crente, né? E esse vídeo aqui que eu vi do pastor Paulo Júnior fala sobre os efeitos positivos do pecado. Às vezes a gente acha que o pecado só tem efeito negativo. E ele abordou de forma bem coerente sobre os efeitos positivos do pecado, que vão evidenciar para nós se realmente houve uma conversão verdadeira na nossa vida ou não. Então veja como é importante a gente saber os efeitos positivos dos pecados que a gente passa, não é verdade? Quando a gente peca, um dos efeitos positivos é tristeza. Quando a gente peca, a gente fica triste pelo pecado. Lá em Davi, no Salmo 38:18, ele fala: suporto tristeza por causa do meu pecado. Ou seja, ele pecou, mas ele sentia tristeza com aquilo. Ele não ficava indiferente e nem alegre quando pecava. Então essa é a diferença da pessoa crente, nascida de novo, para aquela que é crente, não nascida de novo, né? Quer dizer que você reage diferente quando você peca, se você chegar ao pecado. Entende? Outro efeito positivo é perder o prazer das coisas quando você peca. Às vezes, quando você peca, você não tem vontade de orar, de ler a palavra de Deus. E é normal, né? Porque o pecado ele tem que trazer coisas assim para a gente mesmo, para a gente evidenciar que o Espírito Santo está morando dentro da gente.
Outro efeito positivo do pecado é sentirmos culpa, peso na consciência e não sentirmos paz. A gente também pode sentir como efeito positivo do pecado o desassossego. É a gente não ter prazer em pecar. Diferente do ímpio, né? Que sente prazer em pecar. Daquela pessoa que não entende que o pecado não agrada a Deus. Então ela peca e não sente nada. Mas nós, como crentes, temos que sentir repugnância, nojo do pecado. Vergonha também é um dos efeitos positivos que a gente deve evidenciar no pecado para saber que a gente nasceu de novo. E outro ponto é que nós lutamos tremendamente para não cair no pecado. Se você já passou pelo pecado, com certeza, né? E já sentiu algum desses pontos, alguns desses efeitos, tenha certeza de que o Espírito Santo habita em você, de que você nasceu de novo e que você precisa fugir, abandonar o pecado. Porque uma certeza a gente tem, que o pecado vai habitar em nós, porque nós somos pecadores. Mas, hoje em dia, quando a gente nasce de novo, não é só mais o pecado que habita, mas o Espírito Santo de Deus. E esse fato faz com que a gente consiga ter forças para afastar o pecado, para fugir do pecado. Entende? Amém por isso. Temos também, lá em Romanos 7, Paulo fala, né? No verso 19 ao 22 lá. Faço o mal que não quero. Ele está reconhecendo aqui o pecado na vida dele, né? Em Esdras 9 também, no verso 6 diz, estou confuso e envergonhado por causa das iniquidades que cometi. Ou seja, todos esses homens da Bíblia, eles pecavam. A diferença é que eles sentiam tristeza, nojo, vergonha, remorso e arrependimento, tá? Porque só o remorso não condiz com o nascer de novo. Eles sentiam arrependimento porque pecaram. Eles não se sentiam bem depois que pecavam. Então, é isso que a gente deve entender como cristão que nasceu de novo. Que a gente não deve deixar que o diabo nos acuse e roube a nossa herança. Amém? Se Cristo não tiver no nosso coração, no nosso rosto não vai haver tanta vergonha. É fato, né? E muitas vezes a gente pode ter a consciência de que está pecando. Mas a diferença é que antes da gente pecar, a gente vai resistir muito, a gente vai lutar muito antes de cair. A gente não vai fazer o pecado deliberadamente. Em Romanos 7:29, Paulo diz, é uma batalha contra a lei do meu entendimento. Gálatas 5:17 confirma. A carne milita contra o espírito e vice-versa. O espírito milita contra a carne, guerreia contra a carne. Ou seja, todos nós, crentes ou não crentes, podemos sim, em algum momento, perder o nosso domínio próprio. Que não é o ideal, não é o que a gente deve fazer, mas que pode acontecer. E isso não vai não vai fazer com que a gente deixe de ser crente ou cristão nascido de novo. A diferença vai estar em como a gente reage, em como a gente se esforça, em como a gente tenta abandonar, não só como a gente luta para não cair, mas em como a gente age depois que acontece. Será que a gente vai repetir o mesmo erro? E se a gente repetir, será que cada vez a gente vai se sentir melhor ou pior? Vamos analisar. E para a gente fechar aqui o nosso vídeo, a gente precisa entender o que é ser salvo pela graça de Deus. É pecar, mas sentir tristeza com isso e querer abandonar. É reconhecer para Deus que pecamos mais uma vez e que não aguentamos mais. E daí Deus vem e nos mostra que nós já fomos justificados. Ele perdoou os nossos pecados quando a gente aceitou Ele como um único e suficiente Salvador. E que nós estamos no processo de santificação.
É um processo, não é da noite para o dia. E a nossa relação com o pecado já não é mais a mesma. Quando a gente pecar, a gente não vai sentir alegria, mas tristeza. Lá em Romanos 7:24 diz, miserável homem que sou, mas graças a Deus sou escravo da lei de Deus. E Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amados, eu espero que esse vídeo edifique a sua vida, a sua fé, e não faça com que você fique feliz porque você é pecador, porque Deus te deu a salvação de graça, mas que a gente possa entender que o preço que foi pago por Jesus naquela cruz foi alto demais para a gente estar brincando com o pecado. Então, o primeiro passo é que a gente não deixe que ninguém nos acuse pelas nossas quedas e os nossos deslizes. Devemos ir para Deus e pedir ajuda a Deus e tentar abandonar aquele pecado que teimamos em cair. Devemos reconhecer a nossa herança como filhos de Deus e continuarmos firmes, perseverando para a vida eterna. Amém? Nesse momento eu oro, pedindo a Deus que nos ajude nessa batalha diária, que é viver como peregrino numa terra de estrangeiro. Porque a partir do momento que a gente nasceu de novo, a gente é um novo homem. Então, muitas coisas desse mundo vão parecer estranhas à nossa vida. Mas a gente deve perseverar, seguir em frente nas nossas atitudes cristãs do novo nascimento. E não querer voltar às antigas atitudes, ao antigo homem, ao velho homem, porque está difícil demais viver nesse mundo como Cristo viveu. Amém? Em nome de Jesus, eu peço isso a Deus e desde já agradeço, porque eu sei que Ele vai estar com cada um de nós a partir do momento que nós quisermos e clamarmos o nome dEle por ajuda. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe você e a sua família e que todos que você conhece, que você ama, possam ser alcançados através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu exemplo, que é o primeiro passo, não só o que a gente prega, mas o que a gente vive. Amém? Até o próximo vídeo.